não sou espírita. Conheci o programa Pinga Fogo por acaso, pesquisando sobre fertilidade in vitro no YouTube. E aí surgiu um corte do programa em que o Elahá respondeu sobre o assunto, e na época eu estava em tratamento de fertilização in vitro. Terminei o tratamento, FIV, e tive gêmeos, 2 meninos, hoje com 2 anos. E temos congelado um blastócito de menor qualidade, pois foi mais lento na sua divisão, mas a sua qualidade ainda é considerada boa. Meu esposo e eu sempre tivemos o consenso de doar esse embrião para a ciência utilizá-lo em estudos de células-tronco. Mas, vendo o vídeo que assisti do Elahá e assistindo sempre o programa, mudou minha forma de pensar. Tentei convencer meu esposo da gente implantar, mas ele não quer por vários motivos que dou razão a ele. Tem a questão financeira, demanda da educação, e já temos os gêmeos, e tudo isso não é fácil conciliar com o trabalho. Sugeri então doar a uma família. Ele parece que concordou, Pronto. mas o problema está sendo eu me perturbar sabendo da possibilidade de ter um filho criado por outra família. A minha pergunta é: qual poderia ser o vínculo do espírito desses filhos entregues à doação com o espírito desses pais biológicos que nunca vão se conhecer? Bom, você fala que o blastócito ele está com uma qualidade inferior, demorou mais a se dividir, está mais lento e parece que pode estar apresentando irregularidades na divisão celular. Daquilo que a gente percebe, do que a biologia nos oferece sobre esse período do chamado pré-embrião, que são as primeiras divisões celulares, período da mórula, do blastócito. Então, esse período, ele é acompanhado e os cientistas ficam olhando como é que a divisão celular está acontecendo. Ela tem que acontecer bem parelha, quando divide bem no meio, quando divide bem no meio, quando divide... não vou falar assim perfeito, né? Mas é como quase que perfeita a divisão. As metades ficam bem certinhas. Quando você tem uma divisão que começa a ficar meio desigual, em que um pedaço do blastócito, as células são menores, outras maiores, começa a levantar suspeitas de que esse blastócito ele tem a condição de ser realmente implantado, porque pode ser que ele não venha a vingar, pode ser que ele não se apresente como sendo viável. Então, o fato de você dizer que ele tem essa característica pode levar a um insucesso numa possível implantação desse embrião. Tá? Então, só estou colocando isso para você pela possibilidade de que isso aconteça. Dentro disso, o que pode ter acontecido? Existe uma obra de Joana de Ângeles, que é Dias Gloriosos, em que ela fala sobre a questão de embriões congelados. E outro dia eu procurei, eu não achei mais nessa obra, mas eu sei que é lá, eu ainda vou ter que procurar de novo para achar essa citação. Mas havia uma citação lá sobre 3 possibilidades para os embriões congelados. Os que vão ser implantados, como você colocou os gêmeos, os que não vão ser implantados e, portanto, pode ter ou não espírito vinculado. O que seria isso? Não vai ser implantado e não tem espírito, ele não vai vingar. Se você botar, ele não desenvolve. E tem aqueles que estão assim para não serem implantados, espíritos que estão ali guardados, protegidos de possíveis perturbadores. Então, você diz assim, eu fico pensando em doar o embrião e ter um filho meu por aí perdido. Apenas o corpo, né? Porque o espírito não é pertencente à sua família, ele está em outro lugar. Mas se esse terceiro fosse ligado à minha família e eu implantei lá, se ele não tiver vínculo com aquele grupo de lá, ele desiste, ela não funciona. A gravidez é implantada e não vinga, ele se desconecta e, cara, não tem nada a ver com esse pessoal, não quero saber deles. Ele se desconecta. E aí ele vai se desconectar, ele não seria meu filho e ele não veio? Ele vem como neto. Ele vem como o filho da empregada que vai embora. Joana de Ângeles, no livro
após a tempestade, trata dessas questões, dando várias alternativas para o filho que não veio de forma direta alcançar o lar por diversos instrumentos que a gente tem. E lá ele vai citar nessa mensagem, que, se eu não me engano, chama-se Planejamento Familiar, ele vai apresentar as hipóteses de que acontece quando um filho planejado não vem pela via direta. Bom, então, a doação do embrião é uma opção bem interessante, porque vai permitir com que esse casal que está louco pela possibilidade de ser pai, seja pai. Amada essa criança com certeza será. Mas se ele não tiver vínculo com esses pais, ele se desconecta. Ele se desconecta. Se ele for realmente um espírito ligado a você, ele não vai ficar lá. Ele abandona. A gestação não vai progredir. E eles vão ter que procurar um outro embrião para poder conectar com eles a história que eles precisam ter. Aí a entidade vai vincular lá. Ou, de repente, esse espírito já é para ser deles, está vinculado, né, vinculado ali para esperar o momento de se conectar nessa família para onde ele vai. Nós temos que aguardar o que Deus reserva para nós. Mas penso que a opção da doação do óvulo é uma coisa muito bonita. Assim como a gente doa sangue, a gente doa córnea, existem casais desesperados pela possibilidade de serem verdadeiramente pais. E a gente pode colaborar nisso, oferecendo as nossas sementes para que outros possam viver isso.